Vimos anteriormente a versão recursiva do algoritmo de busca em profundidade e agora vamos ver também esse exemplo da versão iterativa do algoritmo, certo? Temos como entrada o grafo G, sendo representado aqui pelo conjunto de vértices e arestas, e temos um vértice inicial que é por onde a busca ela vai ser iniciada, certo? O primeiro passo do algoritmo seria indicar que todos esses vértices eles inicialmente não são visitados, certo? E essa marcação desses vértices vai servir para a gente controlar a exploração desses vértices durante a busca. Inicialmente o vértice V, que é o vértice inicial, ele é marcado, né, como visitado, e a estrutura de dados que é indicada para implementar esse tipo de algoritmo seria uma pilha, tá? Então inicialmente nós fazemos a inserção desse vértice V na pilha. E, bom, a partir desse ponto nós entramos numa estrutura de repetição onde as instruções vão se repetir enquanto existir um elemento na pilha, certo? Então, o primeiro passo dentro da estrutura de repetição seria buscar um vértice, nesse caso um vértice W, né, não visitado, que é adjacente ao vértice que está no topo da pilha. Se esse vértice W não existir, ou seja, se a partir do vértice que está no topo da pilha não for possível identificar nenhum vértice adjacente não visitado, então podemos fazer a remoção do elemento que está no topo da pilha, certo? Caso contrário, nós podemos, a partir do momento que esse vértice W ele foi identificado, fazemos a inserção desse elemento no topo da pilha e podemos marcar esse vértice W como visitado, certo? Então, o algoritmo ele vai, dentro dessa estrutura de repetição, repetir esse processo. Então, a partir do momento que um vértice W ele foi inserido no topo da pilha, né, então o próximo passo seria buscar um vértice adjacente não visitado a esse novo elemento que está no topo da pilha, de forma que a busca ela vai ocorrendo até o ponto mais profundo do seu grafo, certo? E isso vai ficar um pouquinho mais claro na ilustração da execução desse algoritmo, certo? Então vamos olhar aqui para esse exemplo, nós temos um grafo pequeno, né, contendo 5 vértices, mas que a ideia vai ser a mesma utilizando um grafo pequeno ou um grafo grande, certo? Então o primeiro passo nós poderíamos ter aqui uma inicialização da pilha e além disso teríamos também a inicialização de alguma estrutura, né, que vai nos indicar que todos os vértices eles são não visitados, certo? Então, inicialmente, poderíamos ter um vetor, né, que eu estou chamando de visitados, para fazer esse controle em relação aos vértices que vão sendo visitados, certo? Então, como inicialmente todos são marcados como não visitados, o vetor ele é inicializado com os valores zeros, certo? E inicialmente a pilha está vazia, tá? Então, partindo do vértice S, o primeiro passo, né, desse algoritmo seria fazer a marcação desse vértice e a marcação aqui a título de ilustração, eu estou colocando um X aqui próximo do vértice. Além disso, o vértice inicial ele vai ser inserido no topo da pilha, né, inicialmente, como é a primeira inserção, ele vem para a primeira posição da pilha e além disso, existe a marcação aqui da nossa estrutura visitado, tá? Então, a posição correspondente do vértice S seria a primeira posição do vetor, visto que estou mapeando aqui a primeira posição para o vértice S, certo? Então, o próximo passo é, a partir do elemento que está no topo da pilha, verificar um vértice adjacente não visitado ainda. Então, nesse caso, poderíamos, a partir do S, verificar que o vértice A ele é um vértice, né, naquele ponto não visitado, então seria selecionar o vértice A, marcar também e inserir o vértice A na pilha, certo? Então perceba que o topo da pilha agora vai apontar aqui para o vértice A. E além disso, temos também a marcação no nosso vetor de visitados, certo? Então o próximo passo agora seria verificar um vértice adjacente ao vértice A, de forma que esse adjacente não seja explorado. Então, olhando para o nosso grafo aqui, o vértice em questão seria o vértice D, que ele vai ser selecionado, marcado como visitado, inserido na pilha
e ocorre a marcação dele utilizando essa estrutura que eu estou dando certo nesse exemplo. Então, a partir do vértice D, selecionar um vértice vizinho a D que não foi explorado ainda. Então, poderíamos ter o vértice B sendo escolhido, né? Esse vértice seria inserido no topo da pilha e teríamos também a marcação desse vértice no nosso vetor de visitado, certo? Então, partindo desse vértice B, o algoritmo ele retorna, né, para o início da estrutura e tenta identificar um vértice adjacente, né, nesse caso a B, que não tenha sido visitado ainda. Então, nós temos que o vértice D ele já foi visitado, o vértice S já foi visitado. Então, a partir desse vértice B, que está no topo da pilha, não é possível identificar um vértice adjacente não visitado. Então, nesse caso aqui, o passo seria fazer a remoção desse vértice B da pilha. Então, o vértice B ele foi removido da pilha. Então, volta lá para o início da nossa estrutura de repetição e verifica se existe algum vértice adjacente ao vértice que está no topo da pilha. Então, quem está no topo da pilha D, é necessário verificar a vizinhança de D e ocorre que o vértice D, C, ele não tinha sido visitado ainda. Então, ocorre aqui a marcação do vértice C, ele é inserido na pilha, certo? E a partir desse ponto, como todos os vértices do grafo eles já foram visitados, os próximos passos seriam verificar que para todos os elementos que estão no topo da pilha, um por um, não existe mais vizinhança não marcada. Então, iria remover o vértice C, retornaria lá para o início da estrutura, iria verificar que D não possui mais vértices vizinhos não visitados, remove o D da pilha, posteriormente o A, remove o A da pilha e posteriormente remove o vértice S da pilha. E, portanto, nós teríamos essa seguinte ordem de visitação dos vértices. Inicialmente o vértice S inicial veio para o A, depois veio para o vértice D, veio para o vértice B, retornou para o D e veio para o vértice C, certo? Então, nós teríamos essa ordem para esse algoritmo de busca em profundidade, utilizando aqui a pilha, né, de forma iterativa. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro o algoritmo. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.